um podcast Companhia das Letras. Olá, eu sou Giovana Vieira, eu sou autora de Toda Caixa Preta é Laranja. Essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras que respeita a sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. Eu sou a Stephanie Roque e nesse episódio mais curtinho do podcast, eu tô sempre na companhia de um autor ou de uma autora que tá lançando um livro aqui pela editora. Aqui a gente conhece essa pessoa melhor com uma conversa sobre o processo de escrita e com um jogo rápido de perguntas e respostas e muitas recomendações de leitura. Hoje eu tô na companhia da escritora Giovana Vieira. Ela é autora de Virgínia Mordida e lança agora pela companhia o segundo romance dela, Toda Caixa Preta é Laranja, um livro que fala sobre o vínculo entre pai e filha, os traumas que ultrapassam gerações e as maneiras de lidar com eles. Mas ninguém melhor que a própria Giovana para contar um pouco mais sobre esse enredo. Então, bem-vinda, Giovana, é um prazer estar aqui com você, estar na sua companhia, e eu queria saber sobre o que é Toda Caixa Preta e Laranja. Oi, Sté, obrigada por me receber, que alegria. Toda Caixa Preta é Laranja remonta a história de um vínculo entre pai e filha, e a gente acompanha sob a perspectiva da narradora dessa filha, ela passando pelos lutos, revisitando a história familiar, as intercorrências, e essa rememoração ela vai culminando em novas descobertas sobre essa relação de pai e filha ao longo do livro. E ela está buscando esse pai que tá desaparecido, mas na verdade a gente acompanha duas buscas concomitantes, porque ela também está buscando esse pai dentro dela, está buscando características desse pai dentro dela, às vezes para consertar alguma coisa em si, às vezes para exaltar algumas transferências, né, transgeracionais. Então, eu acho que esse livro é sobre vínculo familiar, é sobre histórias de constituição do ser humano filho e também desse ser humano que depois vira pai, vira mãe. É uma história de família. Aqui a gente faz, no podcast, uma divisão entre dois blocos. O primeiro é um bloco chamado de escrita, em que a gente vai conhecer um pouco desse seu processo para escrever o livro e também entender você enquanto escritora. Então, começando o bloco escrita, eu não poderia fazer outra pergunta que não fosse como foi o seu processo para escrever o Toda Caixa Preta é Laranja? E também queria saber, numa inovação aqui desse bate-papo, qual foi a diferença para você do Virgínia Mordida para o Toda Caixa Preta é Laranja no processo de escrita aí, de primeiro e segundo livro, enfim. Então eu queria saber como foi esse processo, meio um panorama, do novo para o anterior. Tudo caótico, porque eu sou caótica. E o primeiro livro não foi o primeiro livro a ser escrito, né? Quando eu comecei a escrever Virgínia, o Toda Caixa Preta e Laranja já estava na minha mesa. Ele tinha outro nome, outro formato, ele tinha outro título e isso espraia em todas as decisões que eu tomo, né? Então, E agora você vai ter que falar qual era o título. ele passou por alguns títulos, mas a história mais engraçada, eu tive a oportunidade de falar isso para o próprio Tiago Ferro, o livro chamava O Pé da Pessoa Morta. E aí o Tiago lançou, no ano que eu estava escrevendo, O Pai da Menina Morta. Aí eu falei, caramba, o cara, né, eu não conhecia ele, não conhecia nada, enfim, mas acabou com o meu título, porque, né, não tem como. E é muito maluco, né, porque eu estava escrevendo um livro lá na minha carpintariazinha, uma coisa incipiente, eu não sabia que chegaria a ser lido, mas eu, né, não queria um livro com a mesma sonoridade. E aí eu tive que mudar tudo, ele já virou motor relento, quem me dera agora, ele até chegar em Toda Caixa Preta e Laranja foi um caminho, e cada vez que mudava o título, mudava o enredo todo, porque, enfim, mudava a vocação da personagem, mudava o enredo, mudava todos os encontros eram mexidos, enfim. Então, ele começou como O Pé da Pessoa Morta,
E aí eu comecei a escrever Virgínia num arrobo, assim, tive realmente que parar tudo, deixar o Caixa Preta de lado, lancei Virgínia e tal, e no processo de lançar Virgínia eu retomei para o Caixa Preta e aí escrevi numa toada. Então esses 2 livros, eu não consigo dizer quem veio primeiro, né, porque Virgínia nasceu primeiro de fato, mas a estrutura de toda a Caixa Preta e Laranja, ela nunca mudou, né, sempre mudavam os elementos, mudavam a forma de contar a história, os artifícios literários mudavam, mas a história sempre teve eu sempre culminava no mesmo lugar e tal. Então eu estava com essas 2 histórias na cabeça, talvez, juntas, e eu precisei despachar, e eu acho que essa é a palavra mesmo, entregar Virgínia como um preceito e voltar para esse livro, para desenvolvê-lo, e ele está vindo numa hora... Eu acho, assim, que o livro vem respeitando a efeméride da vida, o tempo mesmo, sabe? Eu precisei viver algumas coisas, eu precisei passar por algumas coisas para estar pronta hoje para entregar esse livro. Virgínia, eu consegui escrever com um certo distanciamento. Eu fui descobrindo algumas coisas durante o processo de escrita, na invenção da história. Esse livro eu parto de um lugar diferente, eu estava muito implicada, estava muito eu ali, eu ficava, gente, mas não é sobre mim, aí eu me tirava. Então eu fiquei fazendo essa ciranda, fazendo testes, primeira pessoa, terceira pessoa, capítulos alternados. Eu me sentia presa num labirinto, procurando uma saída para esse texto. Eu precisei de casca mesmo, eu precisei de vivência, eu precisei afiar os meus instrumentos para escrever essa história, para entregar essa história e chegar num projeto estético que eu desejava para ele. Porque eu queria que fosse menos o que eu achava que sabia ou achava que sentia, e mais o que essa personagem e o desenvolvimento dela ia me trazer. Então, eu estava muito curiosa para que ela experienciasse situações que eu não conheço, para eu viver outras possibilidades além das minhas. Então, foi um caos, mas um caos organizado. Mas eu achei ótimo, porque eu, enquanto editora, não tenho dúvida nenhuma de que, de fato, todo livro precisa de tempo, né? Às vezes eu sei que vocês, escritores, vivem no afã de, quero terminar, é uma história que é muito cara pra mim, ou qualquer coisa assim. Mas às vezes simplesmente não é o momento, assim como tudo na vida, simplesmente não é o momento. Mas uma coisa que eu fiquei bem curiosa te ouvindo foi: quanto tempo levou, então, esse processo para escrever? Desde a primeira vez, quando ainda era o pé da pessoa morta, até hoje, quanto tempo foi todo esse processo até o Toda a Caixa Preta e Laranja ficar pronto? Bom, eu acho que eu comecei final de 2020, com o pé da pessoa morta, e aí eu escrevi, sei lá, 300 páginas. Com o advento do livro do Tiago Ferro, não quero mais esse título, e aí eu fechei o arquivo, né, fui escrever Virgínia e fiquei pensando, né, um tempo para onde eu ia com essa história, qual título, porque eu só escrevo quando eu tenho um título, qualquer coisa, isso é um problema na minha vida. Eu não escrevo nada se eu não botar o cabeçalho, né, eu acho que é coisa da escola, né, cidade, cidade, data, título. E aí eu fiquei muito tempo matutando até chegar, tem um hiato de uns 3 anos de entender como que eu ia contar essa história. Toda vez que eu voltava para essa história, eu estava escrevendo, eu percebia que eu não estava conseguindo ter alteridade, então eu voltava, que eu falava, não é isso que eu quero fazer, esteticamente não é o meu projeto, fechava o arquivo, mas continuava, mas nunca parei de pensar nesse livro então vão 6 anos com esse livro como um encosto. Uma companhia constante e não muito saudável, não muito bem-vinda, às vezes muito perturbadora, uma ânsia de conseguir achar o caminho, isso demorou muito. Quando eu entendi o caminho, quando eu reuni minhas ferramentas e quando estou pronta, foi muito rápido, porque eu sou escritora de imersão. Isso é um problema para mim, para minha pessoa física, para minha família, mas eu acho que eu escrevi em 70 dias esse livro, muito mergulhada mesmo na história, mas eu consigo te dizer que não teve um dia, não teve
nesses 6 anos que eu não fiz uma anotação, que eu não me relacionei com essas personagens, que eu não fiz pesquisa. E teve uma coisa com Toda a Caixa Preta Laranja, que eu liberei o livro, né, a versão final, que vai para a gráfica, né? Então é um período que eu acho que é muito tenso para todo mundo, durante a guerra no Golfo Pérsico, né? A guerra dos Estados Unidos e Israel, provocando essa confusão horrorosa lá com o Irã, enfim, que acaba. Eu moro atualmente nos Emirados Árabes, né? Então a região toda ficou muito instável por conta dessa provocação descabida. E aí a gente recebia alertas, né, a todo tempo, porque os Emirados estavam, né, protegendo o espaço aéreo e tal. E toda hora tinha alerta de 2 em 2 minutos, durante a madrugada, durante o dia. A criança não foi para a escola, passei 3 meses quase, as crianças estudando em casa, com esse fantasma mesmo da guerra, né? Vivendo o medo e o terror de perto, né? Então eu recebia esses alertas, eu estava no texto, sabe? Aí as primeiras vezes, procure um abrigo, aí a gente saía de casa, criando uma atmosfera para as crianças, para que aquilo não seja muito traumático. A gente foi 2, 3 vezes para o abrigo, né? E na 4ª vez, eu já lá no meio do parágrafo, vá para o abrigo. Mas não vou não, vou terminar esse livro. Vamos eu e o Caixa Preta, bro! Vamos junto! E aí é isso, foi um estresse muito grande, assim, sabe? E tem uma curiosidade, Esther, que eu queria ressaltar, assim. Quando eu decidi que seria Toda a Caixa Preta e Laranja, eu decidi que eu trataria de motores pesados, profissões com motores pesados. Eu decidi que a personagem narradora, né, a filha, seria piloto de avião. E aí eu fui começar a fazer a pesquisa. Para onde querem ir os pilotos de avião, né? Onde se paga bem, onde o mercado é desenvolvido, onde tem mais possibilidade, onde é a melhor empresa. Aí eu cheguei na Emirates. Aí eu fui pesquisar. Eu tinha uma ignorância absoluta sobre a região do Golfo Pérsico. Então eu fui começar Dubai, porque Dubai é um hub muito importante, porque dali sai voos para todos os lugares. Então, beleza, fiquei com essa informação. Isso, né, foi entrevistando uma piloto mulher, a Gabriela, uma das primeiras pilotos mulheres do Brasil. E aí beleza, fiquei com essa informação. Não havia nenhuma possibilidade, nada no meu horizonte de morar lá. Foi uma coisa que aconteceu 2 anos depois. Eu decidi o título, eu decidi que ela ia que ela ia trabalhar na Emirates, eu decidi que ela ia morar em Dubai. E aí, 2 anos depois, o meu marido foi convidado para trabalhar no território. Então, eu escrevo uma parte desse livro aqui, totalmente ignorante dessa Dubai que eu pesquisava no mapa e tentava entender e me localizar, porque era muito distante. E aí eu termino esse livro morando lá. Foi uma escrita muito premonitória, assim, sabe? Isso é muito maluco. E eu assim, não tenho nem pretensão que as pessoas acreditem nisso, porque falar, ela foi para Dubai e escreveu o livro. Não foi essa a ordem dos acontecimentos, sabe? Eu primeiro escrevi a história dessa personagem que se deslocava para lá e depois eu fui para lá, exatamente para lá. Isso é muito doido na minha cabeça e eu escrevo e eu finalizo esse livro, né? Faço essa versão final que vai para a gráfica no meio do conflito no território. Então, assim, esse livro ele tem os caminhos próprios dele. Eu só fui me adequando, me adaptando e dançando com ele essa maluquice aí, essa fluidez, os próprios caminhos dele. Nossa, muito, muito legal. Eu fico me perguntando, que também não estava no meu script, mas eu preciso perguntar, né? Você falou que esse foi um encosto
eu entendo completamente a ideia. E agora você se livrou desse encosto, passou encosto para todos nós, o que eu acho ótimo, eu celebro esse encosto. Mas fico me perguntando, você já arrumou outro? Já tem outro aqui em cima do seu ombro? Já tem alguma coisa que tá no seu horizonte? Ou você agora tá, tipo, me dei férias, eu vou ficar quieta um pouco? Óbvio que eu arrumei. Quando eu já tinha encaminhado a estrutura, porque eu só funciono com estrutura, né, essa título, e aí eu preciso entender, não faço linha do tempo, nada, mas eu preciso entender para onde eu vou, para onde a história está indo, para eu desenvolver a história. Quando eu assentei a estrutura, o próximo livro veio. Aí eu já comecei a rabiscar o próximo, mas para não perder o sentimento do que eu vou entregar, do que exatamente para fugir do livro. Eu já tenho o título, óbvio, Mamila Pinatapai, que é uma palavra intraduzível, ela é a maior palavra intraduzível do mundo, do extremo sul do continente, né? Uma província da Patagônia, enfim, é do povo Yucã. O livro parte da língua materna, isso tudo que a gente aprende em casa e dos sentimentos intraduzíveis, as relações, como traduzir relações. Então, é uma outra investigação, essa palavra tá gasta, né? Mas é isso mesmo, é uma outra invenção de um núcleo familiar que me interessa e que não foi contemplado em toda a Caixa Preta, que tratava de uma outra coisa. Agora eu queria saber também, a gente já está encerrando esse bloco, que é uma pergunta mais filosófica, mas que eu amo ouvir vocês responderem, que é por que você, Giovana Vieira, escreve? Eu queria poder dizer que é porque eu sou boa nisso e eu tenho uma possibilidade por me achar competente em, sei lá, me estabilizar, fazer uma carreira, criar meus filhos, pagar minhas contas. Essa é a resposta que eu queria dar. Mas não é isso, porque se eu pudesse, eu não estaria fazendo isso. Se eu tivesse outra possibilidade, e eu tentei, já fui de tudo nessa vida, eu estaria fazendo outra coisa. Eu escrevo porque é a minha forma de compreender a minha humanidade, a minha forma de existir nesse mundo. Essa resposta é muito comum, eu já ouvi outras pessoas falando, mas eu não tenho como fugir disso, eu não vou inventar a roda. Acho que tem pessoas realmente que têm essa necessidade. Eu não lido bem com a história única, sabe? E eu só tenho a minha história, eu só tenho o meu ponto de vista, eu só tenho os meus olhos, as minhas pernas. E isso me limita muito, né? Então eu preciso fazer mesmo uma ciranda em torno do ponto e brincar essa roda, vestida com costumes diferentes, pensar diferente, fazer coisas que eu jamais faria, passar por situações que eu não passaria, para eu conseguir ter uma visão mais ampla dessa experiência humana. Eu acho que é isso. Mas se eu pudesse, eu não seria escritora, mas eu não consegui fugir disso. Muito bom. É de fato uma resposta que a gente. Eu tenho perguntado isso para os autores aqui no podcast, e essa é uma resposta que é semelhante para muitas pessoas. Eu acho que isso tem sido muito interessante também de ver como realmente, para quem escreve, escrever é uma necessidade, é uma. E nem acho que é uma coisa comum, acho que é realmente uma coisa especial que algumas pessoas têm o privilégio de viver. Enfim, acho que por mais que você fizesse outra coisa, a sua necessidade tem te levado longe, atingido novas pessoas, então tem sido muito bom viver isso e acompanhar você vivendo isso. Agora a gente vai para o segundo bloco do nosso podcast, que se chama Estante. É um jogo mais rápido de pergunta e resposta que você vai ter que dar algumas indicações de leitura, enfim, é onde a gente vai te conhecer enquanto leitora. Então, a minha primeira pergunta é: você já se apaixonou por algum personagem? Já. Quem? De que livro? Já. Eu acho que é uma paixão brasileira, né? É o nosso mascote literário. Eu sou apaixonada pela baleia, a singeleza da existência. Bom, então você gosta muito de Vidas Secas, né? Sim. Eu acho que foi o primeiro livro que eu chorei e que eu senti compaixão e que eu consegui traçar paralelos com a realidade urbana da minha família. Então, ao mesmo tempo que eu
sabia do que ele estava falando, eu não sabia, e esse ato de saber e não saber, eu acho que eu já falei isso, né, e bastante, isso me expande a minha existência, a minha capacidade crítica, a minha capacidade de avaliar a experiência humana na Terra. Muito bom. E que livro cura a sua ressaca literária, se é que você tem ressaca literária? Eu tenho muitos, assim, mas eu tenho livros que de vez em quando eu dou. Sabe quando você cheira café para limpar o olfato, né? Uhum. E aí vai organizando um pouco as coisas. A Lúcia Berlim, Manual da Faxineira, é um livro que funciona como uma coisa sólida, um chão firme para eu pisar, me dá uma reestabelecida. Afetivamente, eu também recorro aos Tais Caquinhos, da Ana Tércia Pontes. Uhum. Também me dá um parâmetro estético. E, recentemente, eu descobri o Paul Auster, e eu fiquei um pouco obcecada por ele. E A Invenção da Solidão, eu recorro, não que eu vá ler novamente todas as vezes, mas eu sempre passo o olho, abro, sabe, Minuto de Sabedoria? Eu dou uma lida ali, e aí eu engato em outras leituras. Então eu acho que isso pode funcionar aí como um acalanto para o meu fígado. Muito bom, ótimos nomes. E aí você é do samba, assim como eu sou do samba, nós todas somos do samba, eu não podia deixar de te perguntar que livro daria um bom enredo de escola de samba? Essa pergunta é muito difícil, porque eu sou muito problemática com as escolhas de enredo. Então, eu tô aqui, só vem uma coisa na minha cabeça, se não foi, deveria ser, é a única resposta possível na minha cabeça, é Grande Sertão Veredas. Porque a melodia da prosa do Rosa daria um excelente samba. Eu consigo pensar em refrão com nonada. Eu já tô aqui pensando em ala, alegoria, mote, enfim. Nossa, eu simplesmente amei a ideia, eu também não tenho nenhuma assim, lembrança de que tenha sido usado, mas fica, de fato, a recomendação. Para quem for carnavalesco e estiver ouvindo, de fato, o Grande Sertão no carnaval seria um evento. E bom, esse ano a companhia completa 40 anos, e eu queria te perguntar qual livro da editora mais te marcou? Eu acho que eu tenho que ir da pedra fundamental mesmo, que é Vidas Secas. Eu tenho amor, assim, pelos outros títulos do Graciliano. Angústia talvez seja até o meu favorito, assim, mas Vidas Secas é esse primeiro tijolo da estante. Então eu vou de Vidas Secas. Excelente recomendação. Eu até reforço que aqui na companhia não tem só uma edição de Vidas Secas, mas tem duas, uma no nosso selo Penguin e outra no Clássico Zahar, e outros livros do Graciliano na Penguin também, que também é um dos meus autores favoritos. Então fica a recomendação, a dupla recomendação, porque eu assino embaixo, na da Giovana. Mas bom, Giovana, muitíssimo obrigada, adorei o papo e foi um prazer estar na sua companhia. Meu amor, eu que agradeço, adoro ser dessa casa. E vamos juntas. Tamo juntas. Lembrando que todos os livros e autores citados aqui estão na descrição desse episódio. E obrigada a você que nos ouve. Também comenta aqui embaixo, por favor, qual foi o livro da companhia que mais te marcou, ou claro, respondendo qualquer uma das outras minhas perguntas. Na semana que vem a gente volta com um episódio mais longo. Até lá e boas leituras!